Segundo a Sociedade Brasileira do Cabelo, cerca de 42 milhões de brasileiros sofrem com um problema chamado calvície. Pois é, mas eu acho que não são dos carecas que elas gostam mais, não. Não é à toa que tantas pessoas procuram tratamento. E o dado importante é que os jovens estão sendo cada dia mais acometidos pelo problema. Pois é, doutora Lia, essa história de que é dos carecas que elas gostam mais, eu creio que isso não funciona mais. É só coisa do passado, né? Coisa do passado. Ainda mais agora que a gente tem como tratar, né, a calvície. A história daquele cabelo bem... Aquele homem calvo, assim, aí não dá. Vamos melhorar isso. Não só homens, mas mulheres. Muitas mulheres com esse problema também. Até por conta de um número grande de químicas hoje, né? Exatamente. Calvície é uma queixa muito comum nos consultórios de dermatologia, tanto em homens quanto em mulheres. Realmente incomoda bastante a autoestima, principalmente mulheres, né? Isso incomoda bastante as mulheres. E os homens também. Cada vez mais eles estão procurando os consultórios, as clínicas para se tratarem. E o cabelo não fica de fora disso. E a calvície, que é uma doença do couro cabeludo, em que a gente observa um afinamento dos fios ao longo do período, ao longo do tempo, a gente tem como tratar. Então, no caso que eu falei aqui de questão de química, já é outra situação, né? Essa queda. Pode ser classificada também como calvície? Aí é uma outra situação. Quando você faz uma química e o cabelo cai, na verdade, ocorre uma fratura do fio, da haste capilar. É uma outra causa de queda. Já a calvície, não. É uma doença que a pessoa nasce com predisposição a desenvolver ao longo da vida, em que ocorre um afinamento dos fios. E aí a gente trata, o nosso objetivo é retardar esse processo de afinamento e voltar, fazer com que esse fio fique mais grosso, deixando o couro cabeludo menos visível. E aí, como resolver esse problema hoje? O que é que tem de novo atualmente em diagnóstico e em tratamento? Então, o diagnóstico é fundamental. O quanto antes esse diagnóstico for dado, melhor, porque o quanto antes você trata, melhores os resultados. Então, nós temos hoje em dia a possibilidade de fazer a tricoscopia, que é um exame em que a gente consegue observar o couro cabeludo de forma com a lente que aumenta bastante o couro cabeludo, e a gente consegue visualizar alguns sinais, algumas características, para que a gente possa diagnosticar o quanto antes a calvície, por exemplo. Imagens aí que a gente está vendo. Como é que está a situação desse paciente aí? Então, nesse paciente, a gente observa um afinamento de alguns fios e diminuição da densidade dos fios. Existe uma quantidade menor de fios. E isso pode ser um indício de calvície. E através dessa imagem, a gente consegue também, em momentos futuros, através desse exame, que é a tricoscopia, a gente consegue avaliar como aquele paciente está respondendo a certo tipo de tratamento. Por exemplo, ao longo do tempo, a gente vai observar que esses fios vão ficar mais grossos, que a quantidade de fios naquela área que está sendo visualizada aumenta. Então, a gente consegue, como acompanhamento, usar esse tipo de exame. Então, depois desse diagnóstico, ok, diagnóstico bem preciso, como tratar? Aí vai depender também de cada situação? Isso vai depender, principalmente se é homem ou mulher, porque muda bastante. Por exemplo, mulheres, muitas vezes nós lançamos mão do uso do anticoncepcional oral, do uso do minoxidil. No caso dos homens, muitas vezes a gente usa também o minoxidil e a finasterida. O que tem de mais são procedimentos que podem ser feitos no consultório, como, por exemplo, o laser, que é o LED, que é um laser de baixa intensidade, que vai ajudar a aumentar a vascularização no couro cabeludo e facilitar no tratamento da calvície. A gente pode fazer também a mesoterapia capilar, que é a infiltração de ativos no couro cabeludo. E aí a gente pode infiltrar diversos ativos dependendo de cada caso, como, por exemplo, o minoxidil, a gente pode infiltrar a finasterida, fatores de crescimento, vitaminas, que vão ajudar nesse tratamento. Os resultados são bons mesmo? Os resultados são muito bons. Rápidos ou não? Cabelo, nada é rápido, né? A gente tem que avaliar pelo menos em torno de 3 meses após o tratamento.
De um modo geral, a mesoterapia a gente indica fazer em torno de 3 sessões, uma vez por mês, para a gente avaliar a resposta daquele paciente e a partir daí a gente pode fazer a cada 3 meses. É uma opção muito bacana que a gente consegue ajudar esses pacientes com calvície. Aí é um tratamento contínuo? É um tratamento contínuo. A calvície, não existe cura para a calvície, né, que é a alopecia androgenética. O que a gente consegue é controlar, diminuir a velocidade de progressão e tentar retornar alguma coisa, que é fazer com que esse couro cabeludo fique menos visível. Gente, é muito interessante procurar o dermatologista, porque ele entende do cabelo, entende de couro cabeludo e vai ver realmente qual é a sua necessidade, né? Porque tem tantas opções no mercado hoje, shampoo milagroso, opções para couro cabeludo, mas tem que fazer o que realmente o seu cabelo precisa, o seu couro cabeludo precisa. Exatamente. E é fundamental o diagnóstico precoce. Às vezes a gente visualiza pessoas perdendo tempo em tratamentos que não vão dar um resultado satisfatório. Então é importante você procurar o dermatologista para que o diagnóstico seja feito de forma precoce e o quanto antes você faça o tratamento. Porque dessa forma você vai responder melhor e ter um melhor prognóstico. Muito bem, então, as pessoas aí esbanjando muito cabelo. Obrigada, doutora Lia, por essas novidades, por trazer a tecnologia da dermatologia aqui para o check-up. É isso aí, eu que agradeço. Beijo. Outro.